Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Como prometido, vamos resolver as questões do simulado de prova de sistemas operacionais da última aula. Então, eu vou abrir aqui o questionário para a gente começar a responder questão por questão, tá? Então, a primeira questão caiu na Fundatec, é da Fundatec, caiu na Fundação Hospitalar Getúlio Vargas em 2014. A questão é, sobre o índice de experiência do Windows 7, analise as assertivas abaixo. 1. Esse recurso classifica o desempenho dos principais componentes de hardware, como CPU, unidade de disco e placa gráfica. Sim, essa está correta. 2. Analisa a experiência do usuário com a interface gráfica do Windows, obtendo estatísticas de uso para propor melhorias na interface. Não. Não, não. O Windows nunca, em nenhum momento, perguntou para qualquer usuário que seja sobre melhorias de interface. 3. Este recurso monitora os erros do sistema operacional e os corrige. Se eu não me engano, no Windows 11 até pode ser verdade a última, mas a gente está tratando de Windows 7. O Windows 7 é apenas a primeira, é opção A. No material eu coloquei algum comentário. E aqui tem dois comentários sobre as incorretas, que a análise da experiência do Windows para propor melhorias é uma função de telemetria ou programas de feedback, não do índice de experiência. E a terceira alternativa é a resposta correta, a explicação para ela seria: o monitoramento e correção de erros dos sistemas são realizados por outras ferramentas, como a central de ações ou solucionador de problemas, e não pelo índice de experiência. Então, o índice de experiência ele descreve apenas a experiência do usuário com a interface gráfica, aliás, o desempenho dos principais componentes de hardware, como CPU, unidade de disco e placa gráfica, tá? Próximo, agora a gente vai ver a respostinha rápida sendo exibida aqui. Não, para mim ele não exibiu, às vezes ele exibe a respostinha rápida. 2. Questão número 2. Caiu também na Fundação Hospitalar Getúlio Vargas em 2014. Lembrando que essas questões são extraídas direto das provas da Fundatec. Essas provas, elas são aplicadas em diversos locais, mas os assuntos variam por alguma razão ou coincidência sobre sistema operacional. Eu consegui tirar mais desta prova aplicada em 2014 do que das demais. Continuando. Em relação aos arquivos ocultos do Microsoft Windows 7, analise as assertivas abaixo. 1. O atalho do teclado Ctrl+O permite mostrar e esconder arquivos ocultos. Não. Arquivos ocultos ocupam menos espaço no disco rígido, pois ao serem ocultados são altamente compactados. Não, eu até comentei isso aqui semana passada. Arquivo oculto é só uma questão estética, ele não tem nenhuma alteração no arquivo. Se ele ocupa 1 GB, ele continua ocupando 1 GB mesmo oculto. Opção 3. É possível escolher se o arquivo ficará oculto ou visível, alterando suas propriedades, que podem ser acessadas clicando com o botão direito do mouse no arquivo e clicando em Propriedades. Quais estão corretas? Aqui é a questão 3, mas tem um porém. Tem um porém. Essa questão, ela não está totalmente certa. Aqui diz que é possível escolher se o arquivo ficará oculto ou visível.
Isso é verdade. Alterando suas propriedades que podem ser acessadas clicando com o botão direito do mouse. Aqui já não é mais verdade, porque eu não posso selecionar um arquivo oculto com o mouse. Eu não consigo ver esse arquivo oculto. Porém, comparado com as demais, ela está correta. Realmente, eu posso, clicando com o botão direito do mouse, ocultar um arquivo. Mas ela não está totalmente certa. Alguém, talvez, que em algum momento fosse, enfim, devagar mais nessa questão, talvez fosse marcar uma completamente errada para não marcar uma que está mais ou menos certa. Tá, gente? Então é a questão B. Próxima questão, questão 3. Caiu na Unipampa em 2011. No Windows 7 profissional, dando-se um clique com o botão esquerdo do mouse sobre o local apontado pela seta número 1 no canto inferior, pela seta no canto inferior direito da barra de tarefas peraí, canto inferior da barra de tarefas é aqui, essa região. Pode-se afirmar que será exibida uma caixa de diálogo que permite desligar o computador? Não, isso é no canto esquerdo. B. O computador será desligado imediatamente? Não, imagina, perigo. C. O computador entrará imediatamente em estado de hibernação. É tão perigoso quanto o outro. Imagina, a pessoa está trabalhando e esbarra. D. Minimiza instantaneamente todas as janelas abertas, mostrando a área de trabalho. Tá, o canto direito. Vamos ver se tem mais alguma coisa que relacione a relógio ou algo do tipo. Todas as janelas abertas são mostradas simultaneamente. Não, essa não. Essa seria a tecla Windows e Tab. Não seria essa. Não, é D. Se tivesse alguma questão relacionada ao Windows, botão de volume, a gente poderia. Ah, Windows não, ao relógio, botão de volume, a gente poderia até ficar em dúvida, mas realmente no canto direito, o que a gente tem é aquela setinha ali do lado das notificações, é um risquinho, na verdade, e quando a gente clica, tudo encolhe. Então, alternativa D. Questão 4. Caiu na Prefeitura de Sapucaia do Sul em 2023. No Windows 10, o A permite que o usuário exiba o desempenho do sistema. Olha só, estamos falando de desempenho do sistema. Ele contém, peraí, é o A, mas é ele. Tá. Contém exibições que mostram o desempenho geral e o desempenho por pacote processo. Olha só, ele mostra os processos. Também é possível mostrar os usuários conectados no momento ao computador. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. Painel de controle? Não. Gestão de monitoramento? Não existe este recurso no Windows. Área de trabalho, muito menos. Controle de dispositivos? Não. Gerenciador de tarefas. O gerenciador de tarefas, aquele que aparece quando a gente aperta o Ctrl Alt Del, a última opção é o gerenciador de tarefas. E ali a gente consegue visualizar. Olha só, Ctrl Alt Del, gerenciador de tarefas. Olha só, processo, desempenho, usuários ativos. No caso, o meu desempenho está bem lento.
Deve estar lá em cima. O próprio gerenciador está com a mensagem de não estar respondendo. Olha só o pico de consumo lá em cima. Então, este é o gerenciador de tarefas. Ele consegue se travar a si próprio. Ele contém exibições que mostram desempenho geral, pacote, processo, usuário, serviços conectados no momento ao computador. Então, gerenciador de tarefas, letra E. Por alguma razão, só agora apareceu a resposta. Questão 5. Caiu agora, numa prova recente, no GHC. O tópico é sistemas operacionais Linux. Qual dos tipos de arquivos apresentados abaixo contém a imagem da distribuição Linux que se deseja instalar? Interessante que a banca usou a expressão, a palavra imagem e colocou como opção JPG e IMG só para confundir. A imagem é no sentido de espelho, quando a gente está falando de arquivo com a distribuição Linux. Ele é um espelho de um CD. Na última aula eu tinha um CD aqui na minha frente. Aqui eu tenho um CD. Ele é um espelho de um CD. E esse espelho de CD, ele tem o nome do International Standards. Ó, eu já estou errando uma questão de prova aqui. Esqueci o O do ISO. Ele é um arquivo ISO. Um instante. Organization. Oxi. International Standard Organization. Então, imagem não é. Não estamos falando de imagem e foto, desenho, nada. A gente não está falando de JPG nem de MG. A gente não está falando de CFG, porque CFG é configuração. A gente não está falando de OSI, não existe essa extensão. A gente está falando de ISO, tá? ISO é uma imagem de um disco. Não confundir a extensão ISO também para arquivos ISO 2709. O ISO 2709 vai cair nos conhecimentos específicos. Em informática, ISO refere-se à imagem de um CD, ao espelho de um CD, a uma cópia de um CD em formato de um arquivo. Então, a alternativa correta é a D. Questão 6. Caiu em 2022 na Prefeitura de Erechim, no Rio Grande do Sul. São bibliotecas, esse aplicativo que eu uso para fazer essas questões, ele não permite que eu coloque uma nova linha de uma forma natural, então ele dá uma bagunçada aqui no enunciado. Eu preciso ver se existe uma forma de melhorar isso, mas enquanto isso, a gente precisa localizar onde começa a questão, é aqui. São bibliotecas padrão do Windows 10 em sua configuração padrão e versão em português, exceto bibliotecas padrão. A gente está tratando daqueles iconezinhos que aparecem quando a gente abre meus documentos, o Windows Explorer. Então, documentos, exceto, atenção, qual não é biblioteca padrão. Então, documentos, aparece lá, aparece. Documentos é padrão. Músicas é padrão. Imagens é padrão. Não, programas não existe lá. Vídeos é padrão. Programas é uma pasta dentro do C. E não se chama programas, se chama arquivos de programas. Ela não fica como um atalho nos meus documentos. Continuando, aliás, na questão 6, a alternativa correta é a D. Questão 7 e última.
Caiu na prefeitura de Formiga, em Minas Gerais, em 2020. No Windows Explorer, explorador de arquivos, para abrir a lista suspensa da barra de ferramentas, que é a barra de, olha só, a barra de endereços, basta utilizar a seguinte tecla. É tão fácil assim, é a primeira já de cara. Não vai nem complicar minha vida. F5 serve para atualizar e os outros Fs não tem muita função. Geralmente os notebooks nas teclas F, se vocês olharem as teclas F, quem está usando notebook vai ver que tem mais de uma função. Em alguns notebooks, que é o meu caso, a função ela vem em primeiro lugar. Para eu acionar o F, eu preciso apertar o Fn. Eu não coloquei esse atalho, mas é bom reforçar que o Fn serve para trocar as funções, principalmente das teclas F lá em cima. Então, no meu caso aqui, eu apertei o F4. O F4 é desligar o microfone. Eu não sei se em algum momento deu, não pareceu, mas eu apertei sem querer o F4 e apareceu para mim uma mensagem de microfone desligado. Então, como a gente viu, os outros Fs não têm a função de abrir a barra de endereço, de abrir a lista de arquivos da barra de endereço. Então é F4 a resposta correta. Acho que gabaritamos aqui este questionário. Lembrando que todo o questionário será corrigido na aula seguinte, na aula posterior. Todos os questionários ficam disponíveis já no dia da aula, lá aqui no final dos tópicos, ele fica disponível para todo mundo, mas o vídeo com a resolução deles só será feito na aula seguinte. Outra questão que eu gostaria de comentar com vocês, para concluir o assunto dos questionários, é sobre o painel do aluno, ou painel do estudante. Painel do estudante aqui em cima. Quando vocês acessam a página, no painel do estudante, vocês podem rever o questionário que vocês preencheram clicando no Minhas Tentativas de Questionário. Aqui no Minhas Tentativas de Questionário, vocês conseguem ver todas as respostas que foram feitas e assim poder ler em detalhes as respostas e os comentários das respostas. Aqui, quando é eu não coloquei realmente aqui, olha só, falha minha. Vou corrigir depois. Quando terminar o vídeo, eu corrijo aqui essas duas questões. Eu não coloquei os comentários nestas. Mas, claro, aqui estão todas certas. Deixa eu abrir uma que eu errei. Propositalmente, obviamente, né? Estava testando. Foi essa aqui que eu queria ver como aparecia. Deixa eu clicar de volta aqui em minhas tentativas de questionário. Essa aqui. Quando erra uma questão, ele exibe a alternativa marcada e ao lado a alternativa correta com um comentário. Tá bem? Então, encerramos aqui a correção do questionário sobre sistemas operacionais. E em seguida teremos a aula sobre pacote Office e LibreOffice, pacote Microsoft Office e LibreOffice.